Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Quase 30 anos de profissão, um homem de TV e um excelente chargista, ele tem a responsabilidade de levar as informações futebolísticas para o microfone da maior emissora do país e no maior centro, que é São Paulo. Hoje é dia de bater papo e ouvir grandes histórias de Renato Peters, repórter da Globo. Boa tarde, Renato. É um grande prazer aí ter você aqui no De Carrinho. E para início de bate-papo, conta como os caminhos te levaram para o jornalismo esportivo e posteriormente para a TV Globo, casa que você já está há muito tempo. Seja bem-vindo. Salve, salve, Cassiano, para todo mundo que está acompanhando aí a gente. Prazer estar falando com você, muito obrigado pelo espaço, é uma honra estar aqui falando com você e com todo mundo que te segue aí, todo mundo que te acompanha. Vamos lá, vamos começar então. Cara, faz tempo, hein? Eu me formei em 1997, em outro século. Né, a história basicamente foi o seguinte: eu sou filho de um militar, meu pai era um sargento do Exército, da engenharia do Exército. Eu nasci e cresci do lado de um quartel, achei que iria ser militar. Mas o que aconteceu? No meio desse caminho, eu me apaixonei pelo rádio, né? Eu era muito moleque, eu ouvia muito rádio e eu me apaixonei. Enfim, foi uma coisa bem legal que entrou na minha vida, assim, comecei como ouvinte, depois fui gravando, aquelas coisas de ficar gravando, depois eu começava a prestar atenção nos locutores, e aí surgiu um teste para locução na rádio lá de Araguari. Como eu ouvia muito, sabia muito de ouvir, eu passei e fui ficando, e fui dispensado, né, porque no Exército, quando você tem, por exemplo, eu tinha terminado o terceiro colegial, então o tenente lá falou, olha, vou te dispensar, você vai fazer uma faculdade e tal, enfim, aí então vou, né? E aí fiz comunicação social, entrei para o jornalismo, fiz geral muito tempo, né? Geral você cobre tudo, Câmara dos Vereadores, acidente, crime, futebol, e aí fui me apaixonando pelo jornalismo esportivo, quando em 2002 eu resolvi, vou trilhar esse caminho para ver se realmente é isso que eu quero, e desde 2002, quando eu cheguei na Globo Brasília, a TV Globo em Brasília, que eu faço só esportes. Então, se não estiver enganado aqui nas minhas contas, ruim de quanto, mas são 20, 23 anos por aí. Mais de 2 décadas de esporte, assim, cobrindo esse tipo de modalidade, várias modalidades, na verdade, né? 23 anos exclusivamente no esporte. E para quem está acompanhando o nosso bate-papo, o Renato ele está falando diretamente do Peru, onde na última quinta-feira cobriu a goleada do Palmeiras por 4-0 sobre o Universitário pela Copa Libertadores da América. Ele fez a cobertura do jogo aí pela TV Globo. E ao longo dos anos de Globo, Renato, quais as coberturas que você considera mais marcantes e que ficaram na sua memória? Cara, difícil assim falar, são várias coberturas. Eu cobri 3 jogos paralímpicos que para mim foi assim, foi muito marcante na minha carreira, sabe? Porque é um evento gigantesco, um dos maiores do mundo, e eu estive lá, eu fiz final de Libertadores, eu fiz Fórmula 1 na China, que foi uma experiência muito legal, eu fiz Copa do Mundo, enfim, memória puxando aqui, mas teve uma cobertura que me marcou muito, que foi no Haiti. Até se as pessoas quiserem colocar aí no YouTube, tem Renato Peters Haiti, elas vão encontrar muitos vídeos. Isso foi em 2008, quando eu fui para o Haiti, porque lá o Exército, ele usava o esporte para se aproximar das comunidades mais pobres, das
das pessoas carentes do Haiti, o exército brasileiro, o Force Commander, né, o comandante-geral da operação da ONU era um brasileiro, um general brasileiro, o general Santos Cruz. E a gente foi lá para mostrar isso, para mostrar como é que o exército atua nessa outra frente, como é que ele faz a questão de tipo, atuar numa missão de paz usando o esporte. Só que quando nós chegamos lá, teve uma rebelião popular, porque o Haiti é um país muito pobre e as pessoas começaram a se revoltar com o preço dos alimentos. Enfim, a gente acabou virando um correspondente meio de guerra, assim, porque foi um conflito. E eu me lembro que a gente estava lá, a gente estava na base no primeiro dia, no Brabate, no batalhão lá de paz brasileiro, e a gente ia começar a gravar as nossas pautas de esporte, e começa soldado correr com arma, com fuzil, caminhão e tanque e tal. E eu falei, coronel, o que é um exercício? A gente precisa filmar, né? Porque nós estamos aqui, temos que filmar tudo. E ele não queria me falar, não, tal. Aí eu fui insistindo com ele falou, não, estão tentando invadir o palácio do governo, a situação está meio fora de controle, o país está meio em crise, perdão. E aí eu falei, bom, o senhor tem que levar a gente lá. Não posso, é perigoso e tal. E assim, foi uma conversa surreal no pátio do batalhão. Eu falei, coronel, olha, eu sou jornalista, eu preciso ir lá, se o senhor não me levar, eu saio, pego um táxi, pego um transporte e vou até lá e tal. Ele falou, primeiro, não existe táxi aqui no Haiti, existe o tuk-tuk, que é um caminhãozinho, que todo mundo se enfia lá e você não vai nem falar a língua dos caras. Depois você veio comigo, então você está sob minhas ordens. Aí eu já mudei o discurso, poxa, leva a gente lá, comandante, a gente precisa ir lá, precisa mostrar e tal, parará. Aí ele falou assim, tá bom, entrou, botou a gente no tanque, tanto que eu chorei com ele, a gente foi até lá, fez a reportagem, fez para o Jornal Nacional, fez para o Bom Dia Brasil, enfim, então ali mudou um pouquinho, a gente foi um correspondente do esporte, a gente foi meio que um correspondente de guerra ali, naquele conflito que estava acontecendo. Foi uma experiência bem diferente, assim, de tudo que eu estava lidando até então. E a gente teve um problema também de mandar o material, entendeu, para o Brasil. A gente teve que fazer uma mega operação lá, com os recursos que a gente tinha na mão, porque a gente não tinha a gente geralmente leva um kit correspondente, que era um computador que a gente enviava para o Brasil, e a gente não conseguia, então eu mandei por e-mail a reportagem. Tipo, a gente pegava os pequenos vídeos, copiava numa câmera, passava para a câmera do exército a gente passava para o computador do coronel, a gente mandava para a Globo, e aí a gente conseguiu exibir a matéria. Foram dias assim tensos e intensos, mas foi bem legal. Quem quiser procurar, tá lá no YouTube, bota lá Renato Peters Haiti, Renato Peters Revolta Haiti, tem vários vídeos lá dessa epopeia nossa nesse país do Caribe, então essa foi uma cobertura que que marcou muito, assim. Sem dúvida, uma experiência incrível. Vamos todo mundo procurar após o programa Renato Peters no Haiti. E o grande papel de um repórter, afora checar informações e passar elas para os espectadores, é identificar e contar boas histórias, como a que você contou, que viveu lá no Haiti. Fala então, Renato, sobre o significado que a profissão do jornalismo tem para você. Olha, eu te digo mais, eu acho que o papel do repórter agora é combater também as fake news, né? As notícias do Zap, as notícias que um tio mandou lá no grupo da família. Eu acho que sempre foi o nosso papel, né? Checar. Eu acho que, assim, eu sou mineiro, né? O mineiro, ele é desconfiado de natureza. Desconfiado. Será que é isso aí mesmo? Dá para checar? Não? Então, eu acho que o jornalista já é meio mineiro porque ele tem que desconfiar. E eu acho que hoje, eu quero deixar bem claro, é muito importante a democratização dos meios de comunicação. Todo mundo hoje, por exemplo, você hoje tem o seu meio de comunicação, entendeu? Você tem seu canal. Seria inimaginável, quando eu comecei, eu ter um canal como o seu, entendeu? Isso é bom, isso é muito bom. Ao mesmo tempo, são seres humanos, né? A gente sabe que nem todo ser humano é bom. Então eu acho que precisa ter, de nós jornalistas, uma rechecagem maior ainda, e eu acho que uma cobrança para que a gente tenha meios de comunicação responsáveis. E aí eu falo, meio de comunicação, você hoje é um meio de comunicação com o que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Então eu acho que todos têm que ter responsabilidade,
A checagem ela nunca vai parar no jornalismo, mas eu acho que a gente tem que estender um pouquinho o leque e para que não aconteça isso, entendeu? E assim, é muito ruim a desinformação, é muito ruim. A gente viu aí em termos de pandemia, né? E se falando de vários assuntos, vários tratamentos milagrosos que prometiam e a gente sabe que é mentira. Então, assim, eu acho que, acima de tudo, o dever do jornalista é checar, só que os tempos são outros e a gente precisa de mecanismos que punam as pessoas que divulgam fake news. Não tem como fazer isso, não tem como um lado só checar e a outra passar as coisas. Por isso que eu peço para as pessoas, eu não estou falando em termos de TV Globo, de TV Band, chequem, confiram. Será que é mesmo verdade isso aqui que eu recebi? Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu ver no UOL, deixa eu ver, sabe? Não estou falando para você acreditar numa fonte só, porque o jornalista não faz isso. Ele não crava uma fonte só, ele vai em duas, vai em três. Então, eu acho que o dever também do brasileiro é checar todas as fontes. Opa, deu isso aqui nessa mídia, deu na outra? Não estão falando a mesma coisa não. Ih, será? Enfim, mas eu acho que isso aí a gente vai ter que avançar muito ainda. Não tenha dúvida, a era das fake news a cada dia está pior. E como você disse, tem o lado bom de hoje todo mundo ter voz, todo mundo ter a possibilidade de fazer o seu trabalho, de ter o seu canal de comunicação, de passar a sua informação, porém, tem as pessoas que usam isso com boa intenção e tem as pessoas que usam isso com segundas intenções, com más intenções, com apenas o apelo de tentar ganhar o like, a visualização e o não compromisso com a verdade, com o bom jornalismo. E hoje a gente vai mais além ainda. Existem páginas aí no Facebook, nos TikToks da vida, em que se coloca um título mentiroso, mas chamativo, de destaque, e o conteúdo não corresponde àquilo do título. Então, a gente tem que sempre contar com a inteligência de quem está ouvindo, de quem está lendo, para que esse tipo de comunicação não vá adiante. E concordo, era impensado há anos atrás fazermos o jornalismo que é feito hoje. E vale aqui para o De Carrinho, que já veio a uma era tecnológica, uma era de rápida conexão, de contato com todo mundo. Vale aí para o seu trabalho, que é muito representativo, pois você é um meio tradicional, ainda mais com a força e o poder de uma TV Globo, o meio tradicional, a sua credibilidade também é um meio tradicional tentando seguir, mantendo seu espaço em meio a tudo que a gente vê. Mas, de certa forma, é bom e é positivo, porque torna com que as pessoas valorizem o que realmente é sério. E, Renato, como que é o dia a dia de trabalhar em diferentes clubes de futebol e, no meio das grandes rivalidades que existem, conseguir ter um bom trânsito sem os questionamentos que eventuais críticas e elogios podem ter? É algo, é algo que você considera, assim, um diferencial seu? Olha, essa é uma excelente pergunta, viu? Porque você lida com rivalidades, o futebol não é uma coisa comum e normal, assim. Você lida com rivalidades, você lida com paixão, você lida às vezes com extremismo, né? Infelizmente a gente tem muito extremismo também de torcidas organizadas, torcidas que às vezes acham que são donas do clube. Eu acho que como lidar tentar fazer seu trabalho da melhor maneira.
né, não menosprezando ninguém, não ridicularizando ninguém, e acima de tudo, eu tenho um time de futebol, eu sou torcedor de um time. Eu não falo porque, sabe, alguns radicais podem achar que, mas então ele torce para aquele time, ele vai... Não, completamente contrário. Eu acho que aí você vira mais profissional ainda. Quando você cobre, às vezes, já vejo vários colegas que cobrem um time em que eles trabalham, eles são muito mais profissionais. Vai ter o cara que vai ser torcedor? Vai. Mas aí a gente volta naquilo que a gente conversou agora há pouco lá do ser humano, né? Mas eu acho que o principal trabalho é esse, é você ter essa capacidade de separar as coisas, mas entender que dentro do futebol existe realmente muita paixão e muita coisa fora de campo. Dentro do jornalismo sério, da comunicação realmente profissional, existem os dois nichos. O nicho do torcedor identificado, que a gente pode gostar, pode não gostar, e o nicho do jornalismo isento, dos veículos tradicionais, ainda que nos próprios veículos tradicionais existam jornalistas identificados, mas nestes mesmos veículos existem aqueles que não, aqueles que estão ali por amor ao esporte, à modalidade, à profissão, ao fazer bem aquilo, independentemente de time A, B, C, D. E eu particularmente, embora o meu time do coração seja oficialmente declarado, eu gosto mais do jornalismo que não torce. Não vejo problema no jornalista revelar o time, assim como também não há nada que eu ache ruim o jornalista que não revela. Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Mas eu gosto do jornalismo, de que se faça jornalismo, não torcida. Torcida a gente deixa para o torcedor. Estamos aqui com o grande repórter mineiro Renato Peters, desde 1997, no batente, há 23 anos, exclusivamente no esporte da TV Globo. E, Renato, teve na sua profissão alguma cobertura que foi embaraçosa e você não conseguiu ter o resultado que esperava? Acho assim, os perrengues, eles sempre vêm acompanhados, sempre acontece, né? Essa do Haiti, assim, a gente teve muita coisa, muito perrengue de tipo... A gente não levou para essa viagem nenhum equipamento para gerar esse material, entendeu? Então nós tivemos que fazer uma operação de guerra ali, literalmente, 2 câmeras, uma colada na outra, dando play hack e tal. Agora, situação assim, cara, é que tem muita coisa que, sabe, tipo viagem que atrasa, equipamento que quebra e você tem que fazer alguns ajustes, enfim, a gente tá sempre correria, entendeu? Tipo, você acha que você vai conseguir almoçar, igual hoje eu tô aqui em Lima, no Peru, fazendo a cobertura do Palmeiras na Libertadores. É um jogo, então o estádio é longe, você tem que sair mais cedo, às vezes comer aquele lanche, aquele dogão de estádio que de repente não é o melhor, o mais apropriado. Mas enfim, os perrengues são sempre assim. Eu me lembro de uma vez no Catar também, que a gente estava para entrar ao vivo e a gente trabalha muito com internet, né? E a carga de bateria acabou, eu tive que fazer rotear na hora, assim, então a gente estava um calor muito forte, eu não conseguia enxergar e a gente estava numa praça, eu não conseguia enxergar o leitor do material, então eu tive que deitar no chão para enxergar, para digitar os códigos, porque ele tem um código que você precisa digitar para fazer uma recarga, então as pessoas passavam, olhavam, tem um cara deitado ali no meio da rua, no meio de uma praça, enfim... São coisas que acontecem. Ainda bem que você está em outro país, ninguém te conhece, né? Assim, você não conhece ninguém, mas os perrengues são muitos, assim, de você estar numa cobertura e ter que se adequar a tudo isso, né? Mas faz parte da profissão, vem no pacote.
É o dia a dia, é o dia a dia da profissão, da vida. A cada dia a gente tem que aí desatar vários nós e na profissão não é diferente. O Renato é muito legal, quem quiser seguir o Renato Peters nas redes sociais, porque, como o Renato falou ali dos bastidores da cobertura desta semana que ele está tendo no Peru, é muito legal porque o Renato coloca muito bastidor nas redes sociais dele. Então, quem curte jornalismo, quem tem vontade de ser jornalista, quer seguir essa profissão, siga grandes caras. E um destes caras é o Renato Peters. E, Renato, trazendo um pouco o assunto aqui para o Rio Grande do Sul, qual a sua relação com o futebol gaúcho? Já fez coberturas em Porto Alegre? E acompanha aí com frequência, evidentemente que sim, até pelo dia a dia, a dupla Grenal? Então, o futebol gaúcho é mais de passagem, assim, quando a gente vai sempre para cobrir algum clube, mas eu acho que agora nessa questão da enchente que teve, quem procurar também aí, vai ver as charges que eu fiz, eu faço charge também, eu fiz muita charge, foi um período muito... foi muito tocante para mim, assim, ver tudo isso. O contato que eu tenho é de ir a Porto Alegre fazer jogos, né? Principalmente os outros times de São Paulo que vão jogar contra o Grêmio, contra o Internacional, também Juventude, já fui a Caxias. Mas eu acho que ficou isso muito, muito forte na questão da enchente. Eu faço um quadro aqui no SP2, que é o jornal local de São Paulo, que é a mesinha do SP2, que a gente fala de futebol. E aí eu dei uma ideia para eles, poxa, tem os consulados aqui dos times, né? Do Inter e do... Isso também está na internet, quem quiser procurar aí, mesinha SP2. E a gente foi até um consulado, gravou com gremistas colorados na mesma mesa. Ali foi muito legal, assim, porque você vê a solidariedade, e aí passa essa coisa de time, de rivalidade, de paixão, porque eram todos da mesma terra. E isso foi muito legal. Então eu fiz muitas charges nesse período, acompanhei sofrendo, ajudei também, fiz doações. Então, assim, eu acho que foi uma coisa que me marcou muito nessa parte, acho que mais assim, de estar acompanhando e tentar fazer alguma coisa, tentar com as minhas charges, tentar com esse quadro que a gente teve no SP2, de tentar ajudar. O que estava ao alcance das minhas mãos, mas eu achei importante não estar dentro dessa campanha de alguma forma de ajudar. E ajudou muito. Os meios de comunicação tiveram um papel preponderante e decisivo, principalmente para que todo o Brasil tivesse a informação do que estava acontecendo aqui. Aqui no Rio Grande do Sul a cobertura foi mais intensa ainda, porque muitas vezes a comunicação de um ponto a outro do que estava acontecendo, do que determinada região necessitava, vinha por meio do rádio. E a gente fala muito sobre solidariedade. Foi o grande momento que a gente viu a solidariedade do povo. A gente nota e percebe como podemos muitas vezes reclamar de A, B, C, D, de que o cidadão poderia ser melhor em alguns aspectos, mas quando a coisa precisa, quando fecha, uma grande quantidade de pessoas se unem. E mais no fim do bate-papo vamos falar sobre o seu talento para as charges. O grande talento que você tem como chargista. Mas antes disso, Renato, analisando o momento do futebol brasileiro, você vê uma longa supremacia aí se mantendo com Palmeiras e Flamengo, ou as SAFs vão brigar de igual para igual? E também te pergunto, você gosta da SAF? Então, essa é uma questão porque, assim, quando as SAFs surgiram, assim como o VAR, acabaram os nossos problemas, tá todo mundo tranquilo. Eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que a gente está vendo agora algumas SAFs que estão com problemas, porque o dinheiro ele torna tudo mágico, né? Tudo sublime, tudo vira um toque de
perfeição, e a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Agora, eu acho que a gente precisa ter mecanismos, né? Um fair play financeiro para que a gente não torne o futebol uma coisa monótona, porque para não ver todos os anos os mesmos clubes brigando e o resto ali embaixo tentando alguma coisa, entendeu? Eu acho que isso aí cabe à CBF, cabe aos órgãos gestores do futebol, junto com a imprensa, junto com vários órgãos, para que a gente tenha mecanismos para tornar o campeonato atraente, entendeu? Porque não é legal para ninguém, nem para esses grandes clubes, ter sempre os mesmos vencedores. Isso você pode ter certeza, você desvaloriza o seu próprio produto, entendeu? Então, o futebol brasileiro, que tem essa tradição mundial de ser o melhor do mundo, pentacampeão, eu acho que ele precisa olhar para esse lado, sim, e buscar mecanismos para que a competição seja cada vez mais justa. Com certeza. E avançando um pouco para a seleção brasileira, saindo dos clubes, seleção aí que viveu anos tão tensos, seja dentro de campo, com muitos técnicos, seja fora, com muitos presidentes, mas agora finalmente tem Carlo Ancelotti. Você acredita, Renato, em uma recuperação da seleção no cenário mundial, em um trabalho forte do Ancelotti? Aí nós vamos ter que esperar, né? Ancelotti vem aí, resistimos muito a um técnico estrangeiro, né? Agora é a vez dele. Vamos ver, o trabalho dele está muito no começo, a gente não tem como, a gente não tem como avaliar nada ainda, né? Vamos ver, vamos aguardar esses próximos jogos aí, e eu acho que torcer, eu acho que, a seleção brasileira é um patrimônio do país, né? É uma coisa, um espelho, é uma coisa que mostra, é muito forte lá fora, aqui fora, em qualquer lugar do mundo, né? Então, esperamos que ele acerte o pé aí, que a gente consiga mais um título. É isso aí, esperamos que ele acerte o pé e o Brasil possa aí brigar pelo Hexa. Grande Renato Peters, muito obrigado pela sua participação, foi um enorme prazer receber você aqui no De Carrinho. E para finalizar, fala sobre o seu lado chargista. Como que surgiu essa vocação e de que forma que você exerce ela? E quem quiser também te acompanhar, passa a sua página. Grande abraço e até uma próxima. Obrigado pelo papo aí. Espero que eu tenha contribuído na correria aqui, como eu falei, estou em Lima aqui, fazendo a cobertura do Palmeiras. Já estamos saindo nesse momento aqui para mais uma sessão de flashes e ao vivo. Cara, esse lado chargista eu contei um pouquinho aí antes, né? Cara, eu desenho desde criança, desde moleque, eu sempre desenhei. Parei um pouco, depois fui trabalhar e tal, e aí quando meu filho nasceu em 2012, baixou um santo, eu comecei a desenhar e não parei mais. E aí tornei uma coisa meio, poxa, como é que eu posso levar isso aqui para o meu lado profissional? Hoje eu tenho um quadro no Hora 1, toda sexta-feira, eu entendo o que é que desenho, que a gente faz uma mistureba lá de charges com notícias da semana, né? Uma mistureba muito boa. Tá lá toda sexta-feira, Hora 1, estamos de cedinho lá, encerrando, geralmente a gente encerra o jornal. E faço minhas charges ali, entendeu? Eu acho que é uma ruptura de tudo que eu faço, porque assim, você faz uma matéria, uma reportagem, você tem imagem, você tem som, você tem a fala, e a charge você só tem os traços, ou seja, você tem poucos traços para tentar passar uma ideia. Então é completamente diferente de tudo que eu faço. Mas estou lá, estou nas redes sociais, quem quiser seguir, @Renato Peters, me achem lá, me sigam, enfim, vamos trocar ideia, que é sempre bom a gente trocar ideia. Obrigado, cara, obrigado por esse espaço aí, pra gente conversar. E é isso, seguimos, tamo junto e misturado. Grande abraço pra toda a gauchada aí, bate! Não tá morto quem peleia, piá! Bah! Abraço! E o futebol gaúcho está precisando, hein? Está precisando muito lutar, não tá morto quem peleia, porque a situação não está fácil. E o Renato Peters, grande cara, muito fácil de encontrar ele nas redes sociais, @Renato Peters. Ele foi o entrevistado desta semana aqui do programa De Carrinho.